Vamos de primeiro assunto antes de darmos boa tarde aos nossos articulistas políticos. O presidente do Diretório Estadual do PSL, vereador Luiz André, comenta para a gente a reunião que ele teve neste fim de semana com o senador Ciro Nogueira. No encontro se confirmou uma reaproximação do PSL ao presidente Jair Bolsonaro. O PSL a nível nacional já tem uma articulação, uma amizade com o PSL com o progressista, e a nível de Estado nós estamos em conversações principalmente com o intuito da eleição de um deputado federal no Piauí. E é isso que nós estamos se articulando, conversando com alguns futuros pré-candidatos propensos, que muita gente que tem mandato não pode sair dos seus partidos agora, principalmente quem é deputado federal, só em abril. Mas quem é suplente vereador, quem não tem mandato eletivo, pode de alguma forma se filiar. Mas o partido, até final de agosto, nós vamos fazer algumas filiações, até a eleição também, a posse da vereadora Terezinha Medeiros no PSL, como coordenadora do PSL Mulher, e também ela vai assumir o PSL Municipal de Teresina. E é um momento que nós vamos tentar trazer alguém da Nacional, conversar com a presidente nacional do PSL Mulher, que é a senadora Soraya. Enquanto isso, nós estamos conversando com alguns membros para que nós possamos, até final de agosto, fazer esse evento e apresentar alguns pretensos candidatos a deputado federal, que é o intuito do partido. Saber agora o que acham os nossos articulistas políticos desta declaração e também de outros assuntos dados nos bastidores da política aqui no estado do Piauí. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, queridos telespectadores, uma boa tarde a todos. E também veio João Magalhães, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lívio. Boa tarde para você, para o Eliezer e ao telespectador da UDIO-TV. Edna Magalhães, te casei com o João. Edna Maciel, seja bem-vinda. Tudo bem, Edna? Boa tarde, estamos ajustando aqui um pouquinho, mas já podemos falar, dar uma boa tarde. Eliezer Rodrigues, começo com você. O PSL precisa se organizar, teve uma grande visibilidade nas eleições de 2018, mas de certa forma está perdido desde a desfiliação do presidente Jair Bolsonaro. Ou se organiza e aproveita a onda, ou vai estar em maus lençóis, Eliezer? Sim, Lívio Galeno, lembrar que este fim de semana o vereador Luiz André esteve reunido com o senador Ciro Nogueira, realmente formalizaram uma aliança a nível estadual. O PSL marcha do lado da oposição, deve apresentar chapas proporcionais, acreditando na viabilidade aí de ter o senador Ciro Nogueira como candidato a governador e assim alavancar nomes do PSL e de todos os partidos aliados a esse contraprojeto em relação à atual gestão do governo do estado. No plano nacional, o PSL passa por essa fase de reorganização. De fato, em 2018, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito pelo partido, um partido que praticamente não tinha expressividade. Hoje tem o maior número de deputados federais, foi um salto muito rápido dado a nível de representatividade na Câmara dos Deputados, mas divergências com o presidente Luciano Bivar acabaram gerando um racha no PSL. Mas ainda assim, o partido tem continuado dando apoio como um aliado do presidente no Congresso Nacional. É claro que parte dos parlamentares do PSL não seguem esta ala governista, mas uma parte considerável do partido mantém esse alinhamento ideológico político com o presidente Jair Bolsonaro. É possível uma reaproximação? Sim. A deputada Joyce Halsemann, até então vice-presidente nacional do PSL, já entrou junto ao TSE com um pedido de desfiliação. Ela que vinha com conflitos fortes, abertos, diretos contra o presidente, contra os filhos do presidente, que também são parlamentares em Brasília, e agora ela saindo do partido, é provável que se reaproxime, Jair Bolsonaro. É importante também, se essa for a intenção, ter um entendimento com o presidente Luciano Bivar para tentar realmente garantir um PSL unido a esta ala de direita, a este projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro.
João Magalhães, nós acompanhamos no discurso fortemente trabalhado pelo PSL ainda em 2018, quando realmente estava gozando deste fenômeno Jair Bolsonaro na política nacional, que de certa forma o partido criticava muito e se fez até criticando a chamada política antiga, política tradicional. O PSL sempre se apresentou como uma nova via de se fazer política no Brasil. Não está sendo assim, porque no fim das contas, João, na prática, na realidade, é um pouco mais diferente. Olha, Lívio, o discurso político nem sempre ele casa com a realidade. E o discurso político também tenta se aproveitar da onda daquele momento. O PSL falar em nova política realmente não encontra muito respaldo na realidade, porque é um partido que tradicionalmente sempre teve o mesmo presidente, praticamente o partido de um dono, né? No caso, no cenário nacional, o deputado Luciano Bivar, que é um político tradicional de Pernambuco. Portanto, esse discurso de nova política, ele deu certo lá em 2018, mas ele ficou por lá mesmo, porque de fato não é uma prática que a gente tem observado na realidade. Aqui no Piauí, o partido agora comandado pelo vereador Luiz André pegou essa missão de eleger um deputado federal no estado. É aquela história que a gente vem dizendo aqui. O que os partidos querem? Ter uma boa votação, ter uma votação expressiva na disputa por vagas na Câmara Federal, porque é esse o cálculo que é utilizado, é esse o critério utilizado para a questão do tamanho do partido. Como é que vai... qual tamanho o partido vai ter em 2023, é esse tamanho lá no Congresso Nacional e a votação que o partido vai ter para deputado federal que vai definir esses critérios de propaganda, tanto no rádio quanto na televisão, além, claro, do fundo partidário. Então essa é a missão de todos os partidos. A disputa pela Câmara Federal vai ser muito intensa em todos os estados, porque os partidos querem ter a maior votação possível em cada estado e em pelo menos 9, né, 9 estados, porque isso é que vai definir a questão da cláusula de barreira. Então, aqui no Piauí, esse desafio foi levado ao presidente do partido, Luiz André, que observa que é mais interessante o partido seguir no Piauí com essa linha, com o senador Ciro Nogueira, um partido de oposição. O PSL é um dos poucos partidos que já tem aí essa definição de que vai estar com o senador Ciro Nogueira ou com progressistas, enfim, com esse grupo de oposição no ano que vem. É esperar para ver até onde essa estratégia vai casar e se de fato vai trazer bons números para o partido. Elias, e aproveitando aquele discurso que realmente fez as bases do PSL no Brasil, um discurso anti-esquerda, anti-PT. Sim, era um momento, como destacou bem o João Magalhães, era um sentimento que existia à época que talvez próximo ano não será mais tão forte, não estará em evidência, não partirá do clamor popular. O fato é que o partido, qualquer partido, deve manter o mínimo de coerência. Se identificou, se cresceu como uma sigla de direita, que assim permaneça, que assim tente agregar para si eleitores, seguidores, admiradores, militantes, enfim, que não haja uma ruptura nesse sentido, uma mudança brusca de direcionamento, porque hoje o eleitorado brasileiro tem sensibilidade, senso crítico e vai poder julgar essas situações, essas mudanças abruptas de postura. Então deve seguir nessa linha o PSL e com reflexos aqui na política local. O vereador Luiz André, portanto, querendo encabeçar um projeto de crescimento, de desinteriorização, mas reconhecendo que no momento o partido é mais forte aqui na cidade de Teresina, onde tem 2 vereadores eleitos, 2 suplentes com a votação bastante expressiva e irão trabalhar para garantir que no processo eleitoral estadual a sua contribuição em Teresina venha a pesar no resultado. Eliezer, João, neste fim de semana nós tivemos aqui em Teresina a adesão de algumas pessoas que fazem nossa política ao movimento de esquerda pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir como foi. Aqui no centro de Teresina e realmente reuniu uma multidão. É importante também falarmos de que este evento aconteceu simultaneamente em 25 estados brasileiros. Esse movimento tenta também pegar carona na crise e na polêmica da compra da vacina indiana Covaxin contra o novo coronavírus. Imagens que você acompanha no seu monitor retratam o movimento de esquerda que foi realizado neste fim de semana aqui na capital do estado do Piauí. Tivemos adesões
fortes. Eliezer, João e Edna, tivemos realmente uma situação onde a esquerda passa a reagir fim de semana depois de que se registrou em Teresina também movimento de adesão ao presidente Jair Bolsonaro. Começo com você, João Magalhães. Enquanto as imagens estão rodando, fala pra gente como é que você avalia este movimento de esquerda aqui na capital do estado do Piauí. Olha, Lívio, a gente observa que à medida em que a própria vacinação avança um pouco no país, a gente vê mais disposição da população em ir para as ruas protestarem contra o presidente Jair Bolsonaro. Esses protestos realmente registrados em várias capitais do país reuniu uma quantidade de pessoas considerável aqui em Teresina e chega no momento em que o presidente da República fica meio enfraquecido diante, claro, de todas essas discussões no cenário nacional, tanto no que se refere à questão da CPI, da Covid-19, que agora tem elementos novos, né, em discussão, como é o caso de uma possível corrupção na aquisição de vacinas. Há outras discussões também polêmicas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e a sua família, no caso da rachadinha. Enfim, é um momento que hoje não é muito favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, claro, a oposição se sente mais confortável em ir para as ruas. E foi o reflexo de todo esse cenário que a gente observou no último sábado aqui em Teresina, com uma presença um pouco maior de pessoas, inclusive com um discurso bem afinado agora, se falando na questão do impeachment. É bom lembrar que uma verdadeira frente, né, de deputados federais lá no Congresso Nacional, que conjuga aí o sentimento do Partido dos Trabalhadores e de políticos de centro-direita, eles agora têm um discurso único no sentido de tentar viabilizar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É bom lembrar que em São Paulo, por exemplo, a gente conseguiu ver lá militantes de várias siglas, não só da esquerda, também fortalecendo aí esse discurso atual que eu repito, a oposição se sente mais à vontade para ir às ruas, já que o presidente Jair Bolsonaro anda meio enfraquecido diante de tantas denúncias e de uma certa incapacidade em imprimir um modelo de gestão na área na economia e em tantas outras áreas do governo. Edna Maciel, de certa forma, não foi o caso de Teresina, mas tivemos o registro de atos violentos ligados a esse manifesto de esquerda pelo Brasil. De certa forma, estes atos violentos, esta desvirtuação do movimento político, enfraquece esse movimento, hein, Edna? Boa tarde mais uma vez, ainda há pouco não deu boa tarde direitinho para vocês. Mas o movimento em todo o país, nós acompanhamos, vimos em alguns mais fortes do que os outros, como o fechamento na Avenida Paulista, né, lá em São Paulo. Aqui vimos alguns também, algumas manifestações bem pontuais, com o maior número de pessoas que nós tínhamos visto da outra vez, né, tínhamos registros. E sim, Lívio, em algumas cidades houve o registro, vimos aí a divulgação de atos isolados em alguns pontos de violência, né, de manifestações mais contundentes. E é muito ruim que isso aconteça para qualquer movimento, mas acontece de às vezes os ânimos se exaltarem, e é claro que a esquerda e a direita exploram a parte negativa de cada manifestação, e nós vimos na internet também a oposição à manifestação esquerda, muita gente de direita dizendo, centro-direita, de que patrimônios públicos quase que foram depredados, enfim, gente se desentendendo. É da manifestação política também, de ir às ruas, à discussão, mas que ela seja saudável, né? A gente ter oposição política não quer dizer que a gente tenha que provocar nenhum ato que venha realmente a denegrir e vamos dizer, manchar um ato de democracia. Mas na maioria das cidades, pelo que a gente viu, o movimento ocorreu de forma pacífica. Gostaria de colocar também, como o Magalhães bem disse, que esse movimento ele mostra um despertar, né? A partir dos resultados da CPI ou das divulgações e investigações envolvendo corrupção, envolvendo também questões da compra da vacina, esses pontos motivam a militância de esquerda, né, a ir às ruas. E também, como vocês pontuaram, a questão da vacinação, que mesmo não estando acelerada do jeito que nós gostaríamos, mas ela dá mais coragem, vamos dizer assim,
para o militante, tanto de esquerda como de direita, enfim, ir para as ruas, né? Ir para as ruas e se manifestar. A manifestação é viável, é louvável de ambos os lados, só temos que ter cuidado com essas duas coisas, né? O uso da máscara, o álcool gel e violência jamais. E é importante falarmos, Eliezer, quero deixar para você aqui uma pergunta. A esquerda está desaprendendo a fazer manifesto, Eliezer, porque no primeiro manifesto que tivemos aqui em Teresina, tivemos o ato com uma jovem que realmente causou um mal-estar com entidades religiosas. Agora, de certa forma, não tivemos mais o registro de nenhum tipo de polêmica ligado a atos de esquerda aqui na capital do estado do Piauí. Mas, Brasil afora, tivemos registro de violência. A esquerda está desaprendendo a fazer política? É importante agir de uma forma que se preserve os limites do respeito, da tolerância, do espaço do próximo, Lívio Galeno. Ao tempo em que se vê a esquerda organizada no sentido de se mobilizarem a nível nacional, paralelamente a um super pedido de impeachment, isso mostra realmente uma coordenação desses trabalhos, porque o movimento das ruas influencia em um processo de impeachment, nós vemos manifestações que acabam fugindo do controle. Há um controle para organizar e um descontrole para executar. Eu quero acreditar que nenhum comandante de uma ala política, seja lá qual for, é conivente com atos de violência, com atos de depredação, de ataque a pessoas ou a instituições. Eu creio que as pessoas, os responsáveis maiores, alimentam um sentimento de embate ideológico, em nenhum momento no corpo a corpo ou levando para o lado de ataques contra o patrimônio público. Mas os fatos estão aí, ao julgamento, à percepção da sociedade, que pode avaliar se os movimentos realmente têm alcançado seus objetivos, têm deixado uma mensagem, têm se colocado como objetivo ou se estão aí desvirtuados. Volto atrás, João Magalhães, não quero culpar a esquerda, dizer que a esquerda realmente não está sabendo fazer política. Acho que o brasileiro não sabe fazer política, porque o que nós observamos, de certa forma, é muito mais isso, o interesse particular se sobrepondo ao coletivo. Quando nós falamos de política no Brasil, ainda se observa muito troca de ofensas, a defesa do interesse particular, e realmente eu acho que o Brasil ainda é uma nação muito jovem, não aprendeu a fazer política. Olha, são marcas realmente muito presentes no nosso modelo de se fazer política aqui no Brasil, independentemente de partido, independentemente de espectro político, se direita ou esquerda, a gente sem dúvida nenhuma observa realmente marcas como as ofensas e a violência e muitas manifestações e episódios como esses que foram registrados, né, de forma pontual em algumas capitais. Então, isso sem dúvida nenhuma faz parte do modelo de fazer política que a gente tem observado no nosso país historicamente. É um processo histórico, são aspectos que estão presentes na política brasileira de forma histórica e certamente vão continuar, porque não há aparentemente nenhum instrumentos que sinalizam para uma mudança no modo de fazer política no Brasil. É claro que o acirramento de ânimos nessa conjuntura de polarização, ele também contribui para um determinado radicalismo, um determinado extremismo, que, claro, deve ser monitorado pelos próprios grupos políticos. Quando a gente observa em alguma manifestação um ato que é considerado radical, como em alguma manifestação, os casos de violência, isso também precisam ser acompanhados pelos grupos políticos que estão ali, porque isso, sem dúvida nenhuma, afeta a imagem de determinada manifestação. É bom lembrar que aqui em Teresina, realmente, isso não foi observado no último encontro. O que a gente observou pelas imagens e pelo que a gente acompanhou realmente foi uma mobilização mais organizada e a gente espera que as manifestações sempre sejam propositivas. Todo cidadão realmente tem o direito e o dever de ir à rua, fazer sua cobrança, reivindicar melhorias, principalmente na prestação dos serviços públicos, já que no Brasil é um problema recorrente a prestação de serviços públicos em todas as áreas, mas é bom lembrar que a forma como as manifestações ocorrem, elas também comunicam muito politicamente e podem ter um efeito positivo, como também podem ter um efeito negativo. Então é necessário também que, ao organizar esses movimentos, que devem ficar cada vez mais recorrentes, porque a gente já está aí há um ano e alguns meses das eleições, nesse cenário de discussão política, de polarização, a tendência é que as manifestações aumentem ainda mais,
Então é interessante que os grupos políticos também tenham esse cuidado de estar monitorando e orientando seus militantes como se manifestar, porque de fato pode sim uma manifestação que sai por aí causando algum tipo de prejuízo à sociedade, prejuízo patrimonial, seja ao poder público ou à iniciativa privada, pode ter também, se transformar num prejuízo político para aquele grupo que está organizando o evento. E se me permitem só observar que na internet eu tenho olhado muito nos grupos, nós temos muitos grupos de WhatsApp, né? Como somos jornalistas, temos muitas fontes, muitos contatos, a gente nota que até pela internet, aliás, inclusive pela internet, já que está todo mundo mais em casa mesmo, mais home office, as pessoas se agridem de graça porque são de partidos contrários ou de grupos políticos contrários ou se dizem independentes. Eu tenho visto muito xingamento, infelizmente, muitas agressões, porque a agressão não é só essas que não são só essas que nós citamos, mas as verbais, que muitas vezes fazem com que a pessoa saia do grupo ou simplesmente cancele aquele indivíduo, aquela pessoa. Então, tem que ter cuidado também, porque há como descobrir quem é que está lhe fazendo esse xingamento, lhe ofendendo, brigando, não fazendo de uma conversa saudável como a política pode ser conversada, embora as pessoas tenham opiniões opostas. E o governador Wellington Dias, de certa forma mudando um pouco de assunto, já focando em 2022, falou em contato com a imprensa nesta segunda-feira sobre a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado do Piauí. Ele também falou sobre a reunião que teve com o PSD neste fim de semana. Acertando ainda a agenda, tá certo? Nós temos que definir com ele uma data, existe uma expectativa final de julho, começo de agosto, mas ainda aguardando dele a definição desta data. Já está certo que ele quer vir fazer essa agenda Nordeste, está certo que o Piauí vai ser parte, não é, da agenda que ele vai fazer para o Nordeste. Provavelmente ele vai fazer em 2, 3 vezes os 9 estados do Nordeste. E o mais importante, o desejo dele é de vir dialogar, tratar da pauta do povo, não é, ouvir e ao mesmo tempo poder contribuir, ajudar naquilo que ele, como um líder nacional, mundial, puder ajudar. E da nossa parte aqui é sempre um prazer muito grande recebê-lo no Piauí. E lá, é claro, a gente tratou, não é? Ele fez assim uma exposição do pensamento dele. O partido quer crescer dentro do Estado, o partido quer participação, não é? Maior na Câmara Federal, quer trabalhar para ampliar a bancada federal, a bancada estadual. Lá na frente, quando tiver a discussão, quer ser ouvido na composição, não é, da chapa majoritária, ou seja... Mas é claro, hoje faz um trabalho excelente. Aliás, teve lá a secretária do agronegócio, teve lá também a coordenação dessa área do lazer ali do Parque Poticabana, onde agora estamos fazendo mais um investimento. E o objetivo é esse, é ter assim, cada uma das ações que a gente trabalha no Estado, dividindo responsabilidade com os partidos que conosco conquistaram a vitória. Sobre a chapa majoritária, de verdade, eu sei que pode parecer só um jogo de palavras, não é, né? Aprendi que as conjunturas se alteram a todo momento e vamos tratar sobre isso com muito carinho em 2022. Corrigindo uma informação do nosso material, o encontro de Wellington Dias não foi com o PSDB, foi com o PSD de Júlio César e Georgiano Neto neste fim de semana aqui no estado do Piauí. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Eliezer Rodrigues, mais uma vez o governador Wellington Dias ou membros do Partido dos Trabalhadores estão falando sobre esta agenda de Luiz Inácio Lula da Silva aqui no estado do Piauí. Lembrando a você de casa que, de acordo com o Partido dos Trabalhadores, a Executiva Nacional do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai visitar primeiro os 4 partidos do Nordeste que possuem à frente de sua gestão executiva estadual petistas. Eliezer, mais uma vez, desta vez, o líder maior do partido aqui no estado do Piauí, falando com muita ansiedade dessa visita de Lula. Então podemos tê-la como confirmada, falta apenas chegar o dia, se acertar a data mais adequada e a cidade, pode ser a capital, uma cidade do interior,
isso também é estratégico, é medido politicamente, mas o fato é que deveremos ter em breve a presença do ex-presidente Lula no estado do Piauí. Lembrar que o PT é um dos países mais descentralizados do Brasil. Poucos partidos têm uma capilaridade da dimensão que conquistou o Partido dos Trabalhadores, pela presença nos municípios, nas cidades, com diretórios, com comissões, com representantes até em localidades mais distantes das zonas urbanas, enfim. Historicamente, o partido se construiu assim e o ex-presidente Lula, ele retoma esse sentimento pelo PT, pelas bandeiras sociais, pelas conquistas, pelo que se fez de positivo nas gestões do Partido dos Trabalhadores e vem não só para consolidar esse sentimento, mas para tentar bater de frente também com o antipetismo. Sabemos que é também um sentimento em evidência, em ascensão, patenteado aí na eleição de 2018, mas é algo que pode ser trabalhado a partir da construção de uma nova narrativa. À medida que também se apontam os erros da atual gestão, é possível, o principal opositor nesse cenário pré-eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, é possível o ex-presidente Lula ganhar adeptos, aceitação, enfim, vai depender do movimento político que vai se fazer a partir da presença dele nos municípios do Nordeste e de todo o Brasil. Mas iniciando aqui pelos estados que têm governadores do PT. Expectativa grande, especialmente para aqueles que nunca deixaram de militar, nunca se afastaram aí das premissas, daquilo que faz à frente o Partido dos Trabalhadores. Edna Maciel, não sei você, queria compartilhar com você uma análise que eu faço dessa leitura do momento político que nós vivenciamos no Brasil. Nós observamos que, de certa forma, a esquerda brasileira está um pouco perdida, estava órfã, desde que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu seus direitos políticos. Você acredita, Edna, que com essa reaproximação de Lula com os seus expoentes, com suas bases, Brasil afora, a tendência é que a esquerda se organize melhor? Eu diria que estavam dormindo e acordaram. Acordaram, sim, em 2 episódios. Um deles, você já citou, né? Desde que o ex-presidente Lula divulgou, e toda a esquerda, de que ele poderia, agora sim, depois das absolvições que já ocorreram, ou de que os processos não caminharam como a oposição queria, e Lula é presidenciável. Com essa divulgação, é claro que a esquerda se animou, né? Os militantes se animaram. E eu diria também que estão se organizando nas ruas, assim como a direita, assim como quem está aí participando da polarização, o presidente Bolsonaro e seus adeptos também estão se organizando. Então, a vinda de Lula aqui, ela tem um caráter mesmo de animação, de esperança mesmo, de que o nome dele venha mais uma vez a estar aí nos primeiros lugares nas pesquisas, enfim, vem sacudir mesmo a esquerda e o Partido dos Trabalhadores, que está se organizando para essa recepção, que a gente ainda não sabe direitinho da programação. Então, eu acho que sim, Lívio, a esquerda vai se organizar melhor, principalmente, para essa chegada, e deverá aproveitar, né, estratégico, esses locais, esses estados onde o Partido dos Trabalhadores está à frente. E aqui a gente sabe que, como temos o governador do PT e, como o Eliezer bem frisou, é um partido que tem essa capilaridade, é um partido que está presente no interior. Então, a estratégia deve ser essa, que está sendo observada pela direita, que já reage e com as suas também motociatas, e também pela internet, fazendo duras críticas ao governo, à esquerda e ao PT. João Magalhães, mais o estado do Piauí que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai encontrar não é o mesmo de quando ele era presidente ou de quando a ex-presidente Dilma Rousseff estava à frente do Palácio do Planalto. Por isso também que é importante destacarmos esta reunião de fim de semana que o Wellington Dias teve com membros valorosos, importantes do PSD. Em uma reportagem na semana passada, nós apresentamos Regina Souza falando, vice-governadora do estado do Piauí e também petista. Muito importante, Eliezer e Edna,
observamos ela falando de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria sim uma agenda com os partidos tradicionais de sua base. Depois que Regina fala isso, João, nós já temos aqui o registro de um encontro entre Wellington Dias e Júlio César, do PSD. Olha, Lívio, isso confirma a tese de que, do ponto de vista nacional, o Partido dos Trabalhadores vai tentar buscar aqueles partidos que estão ali no centro e que hoje até organizam uma terceira via, mas a gente sabe da dificuldade de uma terceira via se consolidar nesse cenário. E caso se consolide, mesmo assim no Brasil, historicamente, as eleições são em 2 turnos. Verdade. Então, aquele candidato que está lá forte no primeiro turno precisa, sem dúvida nenhuma, conversar com todos os partidos, travar um diálogo, se não de aliança logo no primeiro turno, mas pelo menos começar a amansar, começar a estreitar as relações para uma aliança no segundo turno. E aqui no Piauí, o PSD é um partido que sempre teve na base do governador Wellington Dias. O deputado Júlio César, o deputado Georgiano, estão no governo, na base do governador Wellington Dias e tem um diálogo muito proveitoso com o Partido dos Trabalhadores. Então, esse diálogo, já que existe aqui no Piauí, com certeza pode sim ser aproveitado, esse relacionamento, para também ser aí um elo de comunicação entre o PSD e o ex-presidente Lula, já que as eleições para o ano que vem, nesse cenário de polarização que a gente tem, tanto em âmbito local quanto em âmbito nacional, vai exigir dos candidatos essa capacidade em dialogar ao máximo com quem for possível. No caso do PSD, é um partido importante, tanto no cenário estadual quanto no nacional, e que vai tentar, sem dúvida nenhuma, ocupar esses espaços no que diz respeito ao processo eleitoral, tanto para governador do estado quanto para presidente. Se não, com candidatura própria, mas tentando aí estabelecer uma proximidade muito grande com os partidos, no caso, que vão ter candidatura própria, no caso, o Partido dos Trabalhadores. Eliezer Rodrigues, o PSD sabe o tamanho que tem e quer realmente que esse tamanho seja respeitado. Sim, até considerando que a nível nacional o partido está se distanciando do presidente Bolsonaro, então é importante garantir a sua base fidelizada aqui junto ao governador Wellington Dias no Piauí. O PSD, em números de prefeituras, conquistou a segunda maior quantidade, elegeu 40 prefeitos no ano passado, perdendo apenas para o Progressistas, que elegeu 84 ou 86, salvo engano aqui a memória. Então, o PSD quer realmente fazer valer esta conquista de 2020, que foi construída aí ao longo dos anos, desde a sua criação, tem know-how, tem capital político para fazer uma indicação da chapa majoritária e assim está pleiteando, né, esse direito de fazer uma indicação expressiva, importante e, ao mesmo tempo, se consolidar como um dos principais aliados ao governo do estado. Ok, Eliezer, muito obrigado pela sua participação, boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde a todos, até amanhã. Edna Marcel, aquele abraço, obrigado, boa tarde. Obrigada a vocês, boa tarde, obrigada à nossa audiência. João Magalhães, obrigado, bom trabalho, boa tarde para você também. Boa tarde, Lívio, boa tarde a todos. Obrigado, tchau para vocês, Política do Dia.